O milagre que mudou a vida de André, livre da leucinose pela fé na Igreja Universal. André tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua família: leucinose, uma doença metabólica rara e degenerativa que afetava seu sistema nervoso. Os médicos foram claros: não havia cura, apenas tratamentos paliativos para retardar o avanço dos sintomas, fraqueza muscular, convulsões, dificuldade para andar e, com o tempo, a dependência total de cuidados. Sua mãe, Dona Maria, chorava todas as noites, enquanto seu pai, seu João, um homem simples e trabalhador, se fechava em silêncio, sem saber como ajudar o filho. Os remédios eram caros, as consultas frequentes e a esperança cada vez mais frágil. André, que sonhava em ser mecânico e ter sua própria oficina, viu seu corpo enfraquecer a cada mês. As dores nas pernas o impediam de ficar em pé por muito tempo, e as crises de tontura o deixavam acamado por dias. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Ele perguntava, olhando para o teto do quarto que agora parecia uma prisão. Foi então que sua tia, Rosa, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, veio visitá-lo. Ela não trouxe apenas palavras de conforto, mas uma convicção que André nunca havia visto antes. Meu filho, você não pode desistir. Deus tem poder para curar você, mas você precisa buscar a Ele do jeito certo. Na Universal, eu já vi milagres que nem os médicos explicam. Vamos juntos no próximo culto, disse ela, segurando sua mão com firmeza. André, cético mas sem alternativas, aceitou. Não tinha nada a perder. O primeiro passo, a porta da fé. Naquela quarta-feira à noite, André entrou pela primeira vez na Igreja Universal de sua cidade, apoiado em uma bengala. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante e o pastor, com uma autoridade espiritual que André nunca havia sentido, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é um Deus de derrota, mas de vitória. Se você está aqui hoje com um problema, saiba que Jesus já pagou o preço por sua cura na cruz, declarou o pastor, enquanto as pessoas ao redor respondiam com amém e lágrimas. André sentiu algo diferente. Não era apenas emoção, era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, sua tia o incentivou. Vai, André. Deus está te esperando. Tremendo, ele se levantou e, com passos lentos, chegou até o altar. O pastor o olhou nos olhos, impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma unção que André nunca havia experimentado. Senhor Jesus, eu te entrego este jovem. Quebra toda maldição de doença em sua vida. Pelo poder do Espírito Santo eu determino. Leucinose, sai agora em nome de Jesus. A oração era forte, quase como um grito de guerra. André sentiu calor nas mãos do pastor, como se uma chama o envolvesse. Quando abriu os olhos, estava chorando sem saber por quê. Ao sair da igreja naquela noite, ele percebeu algo estranho. Suas pernas doíam menos. Não era imaginação. Ele conseguia apoiar o peso do corpo sem a bengala. Assustado, testou dar alguns passos sozinho. Funcionou. Sua tia, ao vê-lo, começou a gritar: Glória a Deus! Isso é só o começo, meu filho. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, André não faltou a nenhum culto. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em jejum e súplicas por milagres. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta, e que era preciso demonstrar a Deus que ele acreditava de verdade. Se você quer a cura, tem que lutar por ela. Não é só vir à igreja, é entregar sua vida, seus medos, seus pecados. É ser fiel nos dízimos e ofertas, porque isso é uma aliança com Deus, explicou. André, que nunca havia dizimado, começou a separar 10% de seu pequeno salário de aprendiz mecânico. Não era fácil, mas ele acreditava. Também participou da Fogueira Santa, uma campanha de 3 dias de oração intensiva, onde os fiéis ficavam em vigília até altas horas, clamando por milagres. No segundo dia, durante uma oração de libertação, o pastor ungiu André com óleo e declarou: O sangue de Jesus te purifica de toda doença. Receba sua cura agora. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. André sentiu como se uma mão invisível o empurrasse para trás. Ele caiu no chão, mas não com dor, com uma paz indescritível. Quando se levantou, suas pernas não tremiam mais. O pastor olhou para ele e disse: Anda, meu filho. Anda em nome de Jesus. André deu os primeiros passos firmes em meses. A igreja inteira explodiu em louvor. Mas o melhor ainda estava por vir. O milagre confirmado uma semana depois, André voltou ao médico para um check-up de rotina. O neurologista, ao analisar seus exames, franziu a testa. Isso não faz sentido. Seus níveis de leucina estão normais. Os marcadores da doença diminuíram drasticamente. Como você está se sentindo? André sorriu. Estou curado, doutor.
Deus me curou. O médico incrédulo pediu novos exames. Os resultados vieram. A leucinose havia regressido a um estágio quase imperceptível. Isso é inexplicável, admitiu o profissional. André não precisou explicar. Ele sabia que não era medicina. Era a mão de Deus respondendo à sua fé. No domingo seguinte, André subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou como chegou à igreja quebrado, como aprendeu que a fé não é passiva, mas uma batalha, e como Deus o livrou não só da doença, mas da desesperança. Eu pensava que minha vida tinha acabado, mas Deus mostrou que Ele é o Deus do impossível. Hoje eu não só ando, eu corro. Eu não só vivo, eu tenho um futuro. A plateia aplaudiu, muitos choravam. O pastor abençoou André e lembrou a todos: esse milagre não é só para ele, é para você que está ouvindo. Deus não faz acepção de pessoas. Se você crer de verdade, Ele fará o mesmo por você. A lição que mudou tudo hoje: André não só está curado, como abriu sua pequena oficina mecânica, como sempre sonhou. Ele é dizimista fiel, participa das campanhas da igreja e traz outras pessoas para conhecerem o poder de Deus. Sempre que pode, ele repete a frase que ouviu do pastor e que mudou sua vida: a fé não é esperar que Deus faça algo, é agir como se Ele já tivesse feito. Sua mãe, Dona Maria, agora também é uma serva de Deus na Universal. Eu quase perdi meu filho por falta de fé. Mas Deus nos mostrou que quando a gente busca Ele do jeito certo, Ele nunca falha, diz ela, com os olhos brilhando. André aprendeu que o milagre não foi só a cura física, mas a transformação do seu coração. Antes ele vivia com medo, dependente dos remédios e das limitações. Hoje ele vive na dependência de Deus, andando não pela força de suas pernas, mas pela certeza de que, com fé, nenhuma batalha é impossível. Se Deus fez por mim, Ele faz por você. Basta crer e não desistir. Essa é a mensagem que André leva a todos que cruzam seu caminho. E na Igreja Universal, onde a fé é ensinada e praticada com poder, milagres como o dele não são exceção, são a prova de que Deus ainda age hoje, para quem o busca de todo o coração. A vida de André e Dona Maria mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era um lar marcado pela dor e pela incerteza, agora respirava esperança. Mas eles sabiam que não podiam guardar só para si o que Deus havia feito. Era preciso compartilhar, levar outras pessoas a conhecer aquele mesmo poder que os havia libertado. Foi então que André começou a frequentar as reuniões de jovens na Universal, não mais como um espectador, mas como um testemunho vivo. Ele contava sua história com tanta emoção que muitos se emocionavam ao ouvir. Alguns, inclusive, tinham problemas de saúde semelhantes aos que ele enfrentará e, ao verem sua cura, passavam a acreditar que também poderiam ser livres. Um dia, durante uma reunião de cura, um rapaz chamado Lucas se aproximou de André. Ele usava muletas e tinha o rosto marcado pela luta contra uma doença degenerativa. Eu já não aguento mais, irmão. Os médicos disseram que não tem jeito, que eu vou ficar cada vez pior, confessou com a voz embargada. André olhou nos olhos dele e, sem hesitar, colocou a mão em seu ombro. Deus não é homem para mentir. Se Ele curou a mim, que estava em uma cadeira de rodas, Ele pode curar você também. Mas você precisa crer de verdade. Não é só vir à igreja, é entregar tudo nas mãos dele. Lucas aceitou o desafio. Começou a participar das campanhas, a jejuar, a orar com fé. Não foi fácil, houveram noites de choro, momentos em que a dor parecia aumentar, como se o inimigo quisesse roubar sua vitória. Mas ele persistiu. E em uma noite de vigília, enquanto o pastor orava pela congregação, Lucas sentiu algo diferente. Uma corrente elétrica percorreu seu corpo e de repente suas pernas, antes frágeis, ganharam força. Ele largou as muletas e, tremendo, deu os primeiros passos sozinho. A igreja inteira explodiu em louvor. Mas um milagre havia acontecido. Dona Maria, que estava presente, chorava sem parar. É assim que Deus trabalha. Ele usa um milagre para gerar outro, uma fé para fortalecer outra, ela dizia, abraçando Lucas como se fosse seu próprio filho. André, por sua vez, sorria, lembrando de quando ele mesmo estava no lugar daquele jovem. Agora não era mais um homem que precisava de ajuda. Era um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outros. Os anos passaram, e o que começou como uma história de dor se tornou um ministério de restauração. André e Dona Maria se dedicaram a visitar hospitais, levar palavras de fé para quem estava desanimado e até mesmo organizar grupos de oração dentro da Universal para pessoas com doenças crônicas. Muitos foram curados. Outros, mesmo sem a cura física imediata, encontraram paz e força para enfrentar suas batalhas. As pessoas perguntam: por que Deus cura uns e outros não? Reflete André, hoje um obreiro na igreja. Mas eu aprendi que o milagre não é só o corpo sarado.
Às vezes é a alma que se levanta, o coração que volta a sonhar, a família que se une. Deus sabe o que cada um precisa. O importante é não desistir, porque Ele nunca desiste da gente. E assim, na Universal, onde a fé é alimentada todos os dias, a história de André se multiplica. Não é só mais um relato de cura. É a prova de que, quando alguém se entrega de verdade, Deus transforma não apenas uma vida, mas gerações. Porque milagres não são acasos. São respostas de um Deus que ouve, que vê e que age por aqueles que o buscam sem duvidar. No mesmo ano em que André recebeu sua cura, uma mulher chamada Marisa chegou à Universal arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos, ela lutava contra uma doença degenerativa que os médicos haviam declarado sem solução. Vocês têm que se preparar para o pior, disseram-lhe com frio profissionalismo. Mas Marisa não aceitou aquele veredito. Se os homens não tinham respostas, ela buscaria aquele que detém todas. As primeiras vezes que entrou na igreja, mal conseguia ficar de pé durante as orações. As pernas tremiam, as mãos formigavam, e a fraqueza a obrigava a sentar antes do fim do culto. Mas algo dentro dela gritava, não desista. E ela não desistiu. Toda terça e sexta lá estava Marisa, mesmo que fosse arrastando os pés, mesmo que as lágrimas escorressem sem parar. Até que numa noite de jejum, algo mudou. Era um culto como outro qualquer, até que o pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela não desistiu depois de 12 anos de sofrimento. E você? Perguntou o pastor, olhando direto para Marisa, como se soubesse de sua batalha. Foi então que ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Não era dor, era poder. Uma força que vinha de dentro para fora, como se mãos invisíveis a erguesse. Levante-se, filha, ouviu uma voz dentro de si. E Marisa obedeceu. Primeiro, apoiou-se no banco. Depois, com as pernas ainda trêmulas, deu um passo. Então outro. E outro. Até que, sem perceber, estava andando correndo pelos corredores da igreja, gritando, estou curada. Jesus me curou. O povo chorava, os obreiros louvavam. E até os mais céticos não puderam negar. Aquilo era sobrenatural. Mas o milagre de Marisa não parou aí. Sua cura física foi apenas o começo. Antes doente e isolada, ela voltou para casa com uma missão. Reuniu a família que há anos vivia dividida por brigas e ressentimentos, e compartilhou o que Deus havia feito. O marido, um homem endurecido pela vida, quebrou em lágrimas. Os filhos, distantes da fé, começaram a frequentar a igreja. Hoje Marisa não só caminha sem ajuda como lidera um grupo de oração para doentes. Deus não só me deu minhas pernas de volta, ela diz, com os olhos brilhando. Ele me deu uma nova família, um novo propósito. Agora eu vivo para mostrar que milagres ainda acontecem. E eles acontecem sim. Como de Júnior, um jovem viciado em drogas que chegou à Universal arrastado pela mãe, depois de 3 tentativas de suicídio. Ou como de Dona Cida que perdeu o marido e achava que nunca mais sorriria, até sentir o abraço de Deus numa corrente de oração. Ou ainda como de centenas que toda semana deixam muletas, remédios e atestados médicos nos pés do altar, trocando-os por um testemunho de fé. Porque na Universal, o impossível vira possível quando a fé encontra a obediência. Não são histórias inventadas, são vidas restauradas, famílias reconstruídas, sonhos ressuscitados. E o mais lindo é saber que, para Deus, não existe caso perdido. Basta um passo de coragem, um grito de creio, e Ele age. Como fez com André, com Marisa e como fará com você se você deixar. Afinal, milagres não são coisas do passado. São a assinatura de um Deus que ainda hoje escreve histórias de vitória, basta acreditar. E foi exatamente isso que aconteceu com o seu João, um homem de 62 anos que chegou à Universal arrastando não só o corpo frágil, mas também uma alma esmagada pela desilusão. Há 10 anos, um acidente de trabalho o deixará com uma dor insuportável nas costas, tão forte que os médicos disseram que ele nunca mais andaria sem ajuda. As cirurgias não adiantaram, os remédios só aliviavam por algumas horas, e a depressão foi chegando devagar, como uma sombra que não sai do pé. Sua esposa, Dona Maria, já não aguentava mais vê-lo daquele jeito, trancado no quarto, amargurado, dizendo que preferia morrer a viver assim. Até que um dia, enquanto zapeava pela TV sem esperança, seu João parou num culto da Universal. Não era a primeira vez que via, mas naquela noite algo foi diferente. O bispo falava sobre a mulher do fluxo de sangue, que sofria havia anos, e com um toque nas vestes de Jesus, foi curada. Se Deus fez isso há 2000 anos, por que não pode fazer por você hoje? A voz ecoava como se fosse só para ele. Seu João sentiu o coração acelerar. Dona Maria, que estava na cozinha, ouviu o barulho da bengala caindo no chão e correu assustada.
Mas o que viu a deixou sem palavras. O marido, com os olhos cheios de lágrimas, tentava se levantar sozinho. Vou para a igreja amanhã, ele disse firme. Se Jesus curou ela, ele pode me curar também. No dia seguinte, seu João entrou na Universal apoiado na bengala, mas com uma determinação que não tinha há anos. Durante a corrente de oração, quando o pastor impôs as mãos sobre ele e declarou: em nome de Jesus, essa dor sai agora. Algo estranho aconteceu. Primeiro, um calor intenso percorreu suas costas, como se alguém estivesse passando um ferro quente, mas sem queimar. Depois, uma espécie de estalo interno, como se ossos estivessem se encaixando no lugar. Seu João sentiu as pernas tremendo, não de fraqueza, mas de uma força nova. Soltou a bengala sem pensar e, quando deu por si, estava em pé, andando sozinho pela primeira vez em uma década. Os gritos de alegria lotaram o templo. Dona Maria chorava abraçada ao marido, enquanto pessoas que nem conheciam ele pulavam e louvavam a Deus. É um milagre! É um milagre! Gritava uma senhora ao lado. Seu João, ainda atordoado, tocou a própria coluna, esperando sentir a dor de sempre, batinada. Só paz. Só alívio. Só Deus. Na semana seguinte, ele voltou à igreja, mas dessa vez não com uma bengala, e sim com um testemunho. E não veio sozinho. Trouxe o filho, que há anos estava viciado em drogas e que, depois de ver a mudança do pai, decidiu dar um basta naquilo. Hoje seu João não só anda, como ajuda a carregar caixas na feira para complementar a renda. Sua casa, que era um lugar de silêncios e lamentos, virou ponto de encontro de vizinhos que querem ouvir a história dele. Deus não só me curou, ele diz, com os olhos brilhando, ele me deu um propósito. Agora eu vivo para mostrar que milagre existe, sim, e que ele faz por qualquer um que crer. E é assim que a Universal continua sendo um lugar onde o sobrenatural se torna natural. Onde o que a medicina desiste, Deus assume. Onde o desespero encontra esperança, e o não tem jeito vira glória a Deus. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que multiplicou pães, é o mesmo que hoje está nos templos, esperando por você. Não importa o que você já tentou, não importa quantas vezes já desistiu, basta um passo. Basta uma decisão. Basta acreditar que, para Deus, o seu caso não é difícil. É só mais uma oportunidade dele mostrar que, com fé, tudo é possível. E a próxima história de milagre pode ser a sua. Naquele mesmo domingo, enquanto o irmão Carlos compartilhava seu testemunho no altar, do outro lado do templo, uma mulher chamada Ana apertava com força o lenço entre os dedos. Ela tinha chegado ali arrastando não só o corpo, mas uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos, os médicos haviam desistido dela. Câncer em estágio avançado. Metástase. Não há mais o que fazer, disseram com frias palavras que ecoavam em sua mente como uma sentença. As quimioterapias só a deixavam mais fraca, os cabelos haviam caído, e o peso no peito não era só físico, era o peso de quem se sente abandonada até por Deus. Mas naquela manhã, algo dentro dela gritou: vai! Só mais uma vez. E ali estava ela, sentada na última fileira, ouvindo o irmão Carlos falar sobre um Deus que não desiste. Enquanto as lágrimas escorriam, Ana lembrava das noites em claro, das orações sussurradas entre soluços, das promessas que parecia que o céu ignorava. Será que é para mim também? Pensou, olhando para o altar onde pessoas levantavam as mãos em adoração. Foi então que o bispo, como se ouvisse seu coração, apontou na direção dela e disse: tem alguém aqui que o médico já deu como caso perdido. Mas Deus está dizendo: hoje é o seu dia. Levante-se e venha. Ponto. Ana sentiu um arrepio. Não era coincidência. Era ele. Com as pernas trêmulas e a fé ainda mais frágil que o corpo, ela se levantou. Cada passo até o altar era uma batalha, mas uma voz dentro dela repetia: confia. Só mais um pouco. Quando o bispo impôs as mãos sobre sua cabeça, Ana sentiu algo que não sentia há anos: calor. Não era febre, não era imaginação. Era como se uma corrente elétrica de paz invadira seu ser. O bispo orou com autoridade: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O câncer secou na raiz. Seu corpo é restaurado. Ana caiu de joelhos, chorando não de dor, mas de alívio. Algo tinha mudado. Na semana seguinte, os exames surpreenderam até os médicos mais céticos. Remissão total. Não há mais sinais da doença, disseram boquiabertos, como se tivessem visto um fantasma. Ana sorriu. Ela sabia que não era remissão, era milagre. E não foi só o câncer que sumiu. Sumiu também o vazio, a raiva, a sensação de que Deus a havia esquecido. No lugar, nasceu uma certeza: se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Hoje, Ana está ali, toda domingo, no mesmo lugar onde recebeu sua cura. Não como uma espectadora, mas como uma guerreira.
Ela abraça os doentes, ora pelos desesperados e repete a mesma frase que ouviu naquele dia: levante-se. Deus não terminou com você, porque na Universal, ela aprendeu que milagre não é sorte, é uma promessa. E que a fé não é esperar Deus agir, mas acreditar que Ele já agiu. E enquanto Ana conta sua história para mais um coração quebrado que chega ao templo, lá fora em algum lugar, outra pessoa está prestes a tomar uma decisão. Talvez seja você. Talvez seja agora. Porque Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. E hoje, Ele está escolhendo você. O milagre completo. Ana não sabia que aquele seria seu último domingo de dor. Há 3 anos, os médicos haviam desistido, não há mais o que fazer. Mas naquela manhã, enquanto orava no templo, uma voz suave, quase um sopro lhe disse: filha, levante-se. Ela tentou e as pernas, antes frágeis como vidro, sustiveram seu peso. Não foi instantâneo, foi real. Os exames depois confirmariam. O câncer que a consumia havia desaparecido. Não restava sequer uma célula doente. Agora ali estava ela, não mais como a mulher que esperava morrer, mas como a que viu Deus escrever seu nome na história dos impossíveis. Cada abraço que dava era um eco da graça que recebeu. Cada oração, uma semente plantada na terra árida da desesperança. Levante-se, ela repetia, não como um clichê, mas como um convite urgente. Porque tinha aprendido, Deus não cura só corpos, Ele ressuscita sonhos, restaura identidades e transforma vítimas em vencedores. E enquanto Ana apertava a mão de um homem que chorava, doutores disseram que meu filho não vai sobreviver. Ela olhava nos olhos dele e via seu próprio passado. Deus não está atrasado, sussurrou. Ele está preparando um milagre que vai fazer você contar esta história um dia. A lição que fica: milagres não são acasos, são respostas. Respostas a uma fé que não desiste, mesmo quando a lógica grita impossível. Ana descobriu que a dúvida não anula a promessa, apenas adia a bênção. E hoje ela sabe, a maior prova de que Deus existe não é a cura, mas a coragem de crer quando tudo diz não. Talvez você esteja lendo isto no seu último domingo de dor. Talvez suas forças estejam no fim, suas orações pareçam sem resposta, e o mundo já tenha te dado por perdido. Mas Deus não. Ele está ali, no silêncio antes da vitória, sussurrando: levante-se. Sua história não terminou. Ela está prestes a começar, porque milagres não são para os perfeitos. São para os que, como Ana, ousam ficar de pé quando tudo pede que desistam. E hoje, Ele está estendendo a mão para você. Vai aceitar?